Procurar erros de animação em Peppa Pig virou uma das nossas atividades favoritas. No vídeo de hoje, analisaremos algumas cenas da série, onde tudo muda, some ou perde o sentido, como no episódio Clube da Floresta. Quando o Sr. Lobo está fazendo um discurso para as crianças, podemos ver que há um toco de árvore entre ele e as crianças, mas apenas alguns quadros depois, o toco de árvore desaparece. No episódio, a ambulância Dr. Urso Marrom vai até o grupo de recreação para dar às crianças uma demonstração de como cuidar de uma pessoa doente. Agora olhe para Fred Raposo aqui, ele está sentado bem ao lado do pneu da ambulância. Mas o erro é que, toda vez que a cena aproxima o Dr. Urso, Fred e as outras crianças continuam desaparecendo. E repare também na bola atrás do Dr. Urso, pois quando a cena se aproxima, ela some. Depois o Dr. Urso rola morro abaixo, bate numa macieira e 8 maçãs caem. Mas o erro é que quando vemos a cena de longe, só conseguimos ver 5 maçãs, mas quando a ambulância chega na cena, conseguimos ver 8 maçãs de novo. Agora vamos para o episódio, o passeio de trem. Aqui podemos ver Rebeca, Pedro e Daniel sentados em uma fileira, e a gata Candy está atrás deles, apenas alguns quadros depois. Quando o Sr. Coelho vem conferir o bilhete, Daniel e Candy trocaram de lugar. Nessa cena, todas as crianças marcaram a caixa de sinal no papel, mas ainda não viram uma de verdade. Mas quando Peppa vê uma caixa de sinal, vemos novamente a folha de atividades deles. Mas o erro é que a caixa de sinal está desmarcada, sendo que há poucas cenas atrás, todos já tinham marcado a caixa de sinal. No episódio, o Sr. Touro cava o rio enquanto o Vovô Pig entra em seu barco. Podemos ver uma alavanca de câmbio aqui. Pouco depois, quando o barco dele é bloqueado pela escavadeira barco do Sr. Touro, a alavanca de câmbio some. No barco do Sr. Touro vemos uma alavanca de controle. Mas mais tarde no episódio, quando o barco da polícia aparece, a alavanca desaparece. O episódio Princesa Peppa está cheio de erros. Logo no começo, há uma lua à esquerda da casa, que é o quarto da Peppa. Ao entrar no quarto, vemos isso. A lua pode ser vista pelo painel direito da janela, mas antes vimos claramente a lua do lado esquerdo da casa, não do direito. Quando o Vovó Pig entra no quarto da Peppa, a lua aparece no painel esquerdo. Após ela pisar no brinquedo de pato, a lua muda para o painel direito. E não é só isso, olhe para essa escada encostada na cama da Peppa, porque momentos depois, quando o Vovó Pig senta para contar uma história, a escada desaparece. E por fim, quando Mamãe Pig entra no quarto, podemos notar que há 3 desenhos pendurados na parede, mas apenas alguns quadros depois, há apenas um desenho na parede. No episódio Ônibus de Festa, Peppa é convidada para o aniversário da Candy Cat, que acontece em um ônibus de 2 andares. Porém, o ônibus mostrado tem só uma fileira de assentos. Após um tempo, todos sentam e o ônibus parte. Todas as crianças estão na mesma fileira. Porém, ao ver o ônibus por fora, notamos que os assentos mudaram totalmente, e as crianças agora se sentam em fileiras diferentes, como em um ônibus comum. No episódio, Madame Gazelle leva a turma para Londres, onde fazem um passeio guiados pela Rainha da Inglaterra. Quando eles estão esperando o navio atravessar a ponte, podemos notar que há algum tipo de instrução escrita dentro do ônibus. Mas quando o navio atravessa a ponte e temos outra visão do ônibus, podemos notar que o quadro de instruções de antes não está mais lá. E isso não é tudo. Durante o episódio, esse sino dentro do ônibus fica aparecendo e desaparecendo. Pintura. Peppa e George estão pintando alguns quadros no começo enquanto se preparam. Há 3 cores, azul, vermelho e amarelo. Peppa mergulha o pincel na tinta amarela e vemos a cor amarela no pincel. No entanto, quando a cena muda de George para Peppa, a cor no pincel da Peppa desaparece, mesmo que a tela dela continue vazia. Momentos depois. Quando a cena retorna a Peppa, o pincel está amarelo de novo. No episódio, o Sr. Batata chega à cidade. Todos na cidade estão animados para conhecer o Sr. Batata. Quando a família dos porquinhos chega ao centro esportivo, observe onde estacionam o carro. O erro aparece quando o Sr. Batata chega e isso fica claro. Ele dirige exatamente onde a família dos porquinhos havia estacionado. Será que o carro do Papai Pig foi sozinho para outro lugar? Esse próximo erro é realmente hilário no episódio. A Gruta do Papai Noel. É época de Natal, e todas as crianças vão visitar a Gruta do Papai Noel para contar a ele o que gostariam de ganhar no Natal. Quando Peppa e sua família vão à feira de Natal, vemos Zoe Zebra e sua mãe na feira, mas o erro é que elas também aparecem na roda gigante. Você pode pensar que são personagens diferentes da mesma espécie, mas isso não é possível porque elas estão usando exatamente as mesmas roupas. Como isso é possível? No episódio, Peppa e sua família vão ao mercado comprar itens. Após as maçãs, visitam a barraca da Senhora Vaca. Veja o Papai Pig com uma cesta de maçãs e a Mamãe Pig atrás dele.
Mas o problema é que, quando o Papai Pig cai no chão por causa do cheiro do queijo, a Mamãe Pig e a cesta desaparecem. E isso não é tudo. Depois, na barraca do Sr. Raposa, ele mostra vários itens da família Pig. Primeiro, ele mostra uma maçã de madeira para eles, e depois disso, ele mostra um queijo de plástico. Perceba que a maçã de madeira ainda está lá, mas quando a cena se afasta, a maçã de madeira simplesmente desaparece. Não me surpreendo, sempre há algo estranho acontecendo com o Sr. Raposa seguindo em frente no episódio. Aula de ginástica. Madame Gazela leva as crianças para a ginástica do Vovô Coelho. Na academia, ele explica sobre a aula. Foquem na posição da Candy Gata e Emily Elefanta. Como podemos ver, Candy Gata está do lado mais distante e Emily está do lado mais próximo, mas o erro está na cena seguinte. A posição delas troca em 1/1000 de segundo. Elas simplesmente trocaram de lugar e isso não é tudo. Mais tarde, enquanto Vovô Coelho conta uma história às crianças, a cena mostra Danny Cachorro com Zoe Zebra atrás dele. O problema surge quando a câmera se afasta. Agora veja onde Zoe Zebra está, ela agora está atrás de Suzy Ovelha. Agora vejamos outro desaparecimento no episódio. Peppa e sua família vão à biblioteca buscar livros novos. Quando Dona Coelha leva Peppa e George à sessão infantil, vemos uma mesa e 4 cadeiras. O problema é... Logo depois, Mamãe Pig lê uma história para Peppa e amigos, e a cena se afasta. Mas onde estão mesa e cadeiras? Elas sumiram, e você pode pensar que as moveram, mas isso é impossível, pois segundos depois, a mesa e as cadeiras reaparecem magicamente. No episódio O Parque, Peppa e George vão ao parquinho com os amigos. Em uma cena, Papai Pig sobe no escorregador, mas fica preso ao descer. Coitado, porém esse não é o erro aqui. Para soltar o Papai Pig, Peppa e amigos sobem no escorregador. Agora, veja a ordem aqui. Primeiro vem a Peppa, depois Suzy, Danny Cachorro, Candy Gato, Rebeca e Pedro. Tudo certo até aqui. Mas quando eles conseguem soltar o Papai Pig do escorregador, eles descem um por um. O erro é que, ao vermos o escorregador novamente, Rebeca Coelha já não está lá. E isso não é tudo. Quando a cena muda para o Papai Pig, podemos notar a Rebeca Coelha pulando do escorregador. Mas o problema é que antes ela estava sentada atrás da Candy Gata, mas aqui ela pulou antes dela. Como isso é possível? No episódio Barco à Vela, a Peppa e o George vão velejar com o Vovô Pig. Eles entram no barco dele e percebem que não há maré para navegar. Logo a maré chega e os 3 porquinhos velejam felizes. Mas mais tarde no episódio eles perdem a maré e ficam presos no mar. Agora olhe com atenção quando o Vovô Pig está chamando a Vovó Pig. Se dermos um zoom no convés, podemos notar que não há escotilha ali. Segundos depois, ao dar zoom, surge uma escotilha na frente do Vovô Pig. Esses foram alguns dos erros de animação mais engraçados de Peppa Pig. Se gostou do vídeo, curta e conte nos comentários qual erro percebeu primeiro. Nos vemos no próximo vídeo.